Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Vem pra IBD. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicados. A você, irmãos e irmãs, que estão assistindo agora a esta lição de número 3, cujo tema é O Despertamento Renova o Altar. Que haja paz na tua casa, na tua família, na tua parentela. Que Deus te visite também no momento em que estiver acessando a esta lição. O nosso textuário de hoje está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz: Então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. A nossa verdade prática é: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A nossa leitura bíblica em classe desta manhã está em Esdras, no capítulo 3, versículos de 2 a 5 e versículos de 10 a 13. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disto o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graça ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor.
Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as suas vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Recapitulando as lições anteriores, vimos que quando Daniel percebe nas Escrituras que o tempo está cumprido, que Deus havia prometido para acabar, extinguir o exílio babilônico, ele começa a buscar a Deus em prol de uma resposta. É o despertamento de Daniel através da palavra das Escrituras Sagradas e através da oração. Enquanto Daniel orava, Deus ele muda o cativeiro do povo de Judá e Jerusalém em uma noite, derrubando Nabucodonosor do poder imperial e constituindo Ciro como novo imperador. Ora, a Bíblia diz que Ciro era rei, mas só que ele era rei do mundo inteiro. Ele mesmo declara que Deus o constituiu como rei do mundo inteiro. Se ele era rei do mundo inteiro, não era rei de uma única nação. Logo, ele não era apenas um rei, ele era um imperador. E Deus, naquele momento, também faz um outro despertamento, que é o despertamento a Ciro. Ciro entende que o povo tinha que retornar à terra e reconstruir o templo. E quando ele chega na Babilônia, ele pega os vasos que Nabucodonosor tinha levado de Judá e Jerusalém para a Babilônia e devolve para o povo retomar isso para a casa do Senhor. Isso seria considerado a restauração do culto ao verdadeiro Deus. Só que o templo não se constrói de uma noite para um dia. E o povo estava ansioso, ávido para cultuar a Deus. E nessa condição, o povo chega na terra e é despertado para levantar pelo menos um altar. O povo estava com um verdadeiro despertamento. Olha como o despertamento começa de uma pessoa e vai contagiando aos demais. O povo agora queria também cultuar a Deus, mas precisava de um símbolo de culto, conforme Deus havia estabelecido lá no deserto, através do profeta Moisés, do líder Moisés, do restaurador, o resgatador da nação de Israel, ou da congregação de Israel do Egito. Então, o povo, ele sente essa necessidade de se aproximar de Deus e não tinha coisa melhor para trazer o povo a esta adoração, senão o altar. E o título da nossa lição de hoje, que fala sobre o despertamento renova o altar, nós vamos ter a nossa lição dividida em 3 tópicos. E esses tópicos, o primeiro deles traz o seguinte tema: o despertamento conduz o homem ao altar. Por que conduz o homem ao altar? Porque o altar é lugar de renúncia, é lugar de humilhação, é lugar de consagração, é lugar de sacrifício, é lugar de culto, é lugar de adoração, de separação, purificação, santificação. E é o lugar onde o homem sente a presença de Deus. Então, o povo sentiu naquele momento que precisava de acesso a Deus através do altar. E Moisés, quando ele legisla, Deus traz a revelação de como gostaria de ser cultuado, Deus ele exige de Moisés que o holocausto fosse contínuo. Logo, o altar ele não podia ser algo utilizado de mês em mês, de semana em semana, temporariamente ou periodicamente. Deus exige que seja de uso contínuo. O culto a Deus, a renovação, o sacrifício tem que ser contínuo. E o povo sentiu essa necessidade depois de estar 70 anos longe de qualquer forma de culto ao Deus verdadeiro. Os judeus sentiam essa necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Aí os irmãos perguntam, e precisava ter um altar físico para que o povo sentisse que estava cultuando a Deus?
Irmãos, naquela época, sim, porque foi o modelo que Deus estabeleceu para o culto judaico. Hoje o altar, ele tem outras bases, outros símbolos, mas antigamente os altares eram, Deus ele inclusive permite que o povo construa em alguns momentos altares de terra, em outros momentos altares de pedra, pedras não lavradas, não pode receber marretada com ponteiro, altar de bronze. Então, existiam vários tipos de altares exatamente para cada tipo de oferta de sacrifício que era feita. A estrutura poderia variar, agora o altar teria que existir como um símbolo desse culto. Todos os despertamentos, irmãos, é o segundo título do primeiro tópico, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E nessa lição vai se trazer os despertamentos, o exemplo de 3 despertamentos que ocorreram na Bíblia Sagrada, que começaram com a restauração do altar. O primeiro foi o profeta Elias, quando Acabe era o rei, Jezabel que dominava Israel, e naquele momento diz a Bíblia que a idolatria a Baal e aos outros deuses era muito grande, o povo estava contaminado e Elias estava indignado com a situação e Deus o deu capacidade de confrontar-se com Acabe, confrontar-se com Jezabel, confrontar-se com os profetas de Baal, confrontar-se com os profetas de Asterote. E naquele momento também, Elias percebeu que o povo estava com o coração desviado também, ou inclinado à idolatria. Como os irmãos já conhecem, Elias ele faz um desafio aos profetas de Baal e Asterote e depois diz para o povo que o verdadeiro Deus era aquele que respondesse com fogo. Elias prepara o altar, no momento que ele prepara o altar, ele manda jogar água depois de uma seca de 3 anos e 6 meses sem água. Água valeria ouro, porque já tinha 3 anos e 6 meses que não chovia. Elias manda jogar água sobre o altar para provar que o verdadeiro Deus ele ia responder, independente de ter as condições contrárias à resposta ou à prova que ele colocou àqueles profetas. Diz a Bíblia que ele jogou 4 cântaros de água, como estava tudo muito seco, a terra embebeceu. Ele fez inclusive um rego ao redor do altar, molhou lenha, molhou o altar e depois mandou jogar mais 4 cântaros de água e depois mais 4 cântaros de água. Enquanto ele não viu o rego cheio de água, ele não sossegou e ele clamou a Deus. E Deus mandou fogo do céu que queimou o holocausto e lambeu inclusive a água que estava no rego. Mas antes de Elias fazer esse clamor a Deus, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar de Deus que estava quebrado. Ele ofereceu culto, ele ofereceu desafio, ele adorou a Deus junto com o povo depois, mas primeiro teve que consertar o altar. O segundo foi o rei Ezequias, que assumiu o trono de Judá, que no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo que o rei anterior tinha fechado, proibido o culto. Percebam que o templo para Israel era de capital importância, era significativo. Sem o templo, eles desviavam-se do culto a Deus. E naquele período do rei anterior, infelizmente o templo foi fechado, não havia culto, e ele abriu o templo, Ezequias abriu o templo, abriu as portas da casa do Senhor, e Iás reparou, mandou purificar o templo, tirar fora toda imundícia e purificar o altar do holocausto. Quando os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa do Senhor. Você vê que até a mudança nos louvores, nos cânticos, foi percebido quando Ezequias consertou o altar, ou reparou o altar do templo. E o terceiro momento é esse aqui, irmãos. Quando Deus ele traz o povo de volta para construir o templo, reconstruir o templo, não seria algo muito rápido, demoraria algum tempo, mas eles entenderam que bastava
o altar está reconstruído para o culto a Deus ter recomeçado. E isso está escrito no texto da nossa lição, no versículo 4 e versículo 5. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia, e depois disso o holocausto contínuo e os das luas novas, de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Então o culto agora retorna. Qual é o dia de culto? Todos os dias é dia de culto. E qual é o horário do culto? O culto é contínuo. Meus irmãos, tudo que nós vimos até agora está relacionado ao culto a Deus, mas nos padrões ou na formatação judaica. E hoje, ainda é necessário altares para holocausto, é necessário um templo, é necessário véu, é necessário mesa da propiciação, é necessário a arca da aliança. Queremos dizer para os irmãos que lá no Antigo Testamento as coisas são sombras e tipo das coisas do Novo Testamento. Hoje, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, conforme o tópico 2 da nossa lição. Esse tópico 2 está dividido em mais dois subtópicos. O primeiro subtópico fala: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. E o tópico 2, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. No Antigo Testamento era preciso que houvesse um sacerdote, era preciso que houvesse uma oferta para ser oferecida, e Jesus Cristo ele foi tanto o sumo sacerdote, como ele foi também a oferta ao Cordeiro de Deus, que foi oferecido sobre o altar, que foi a cruz do Calvário. E Cristo, nesse momento, estabelece a comunhão com Deus, não só daqueles que estavam ali, mas uma comunhão universal. Ele faz um sacrifício universal. O sacrifício no Antigo Testamento só cobria o pecado daquele que oferecia o sacrifício, né? Mas Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele apagou, ele não só cobriu o pecado, ele apagou o pecado do mundo inteiro antes dele e depois dele. Aí pergunta-se, como antes dele? Antes dele porque muita gente já havia morrido nessa esperança. Jacó, quando ele estava morrendo, ou para morrer, ele afirma: a tua salvação espero, ó Senhor. Jó, quando ele estava sendo restaurado, ou para ser restaurado da sua condição, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Então foram muitos homens que morreram na esperança, e quando os irmãos vão ver Hebreus na Galeria da Fé, capítulo 11, os irmãos vão ver que foram muitas pessoas, e o escritor dos Hebreus diz que faltaria tempo para contar todas as pessoas que morreram nessa expectativa. O próprio Daniel, quando ele tem revelações de Deus, ele procura saber como, quando, de que forma as coisas iam acontecer. Deus disse que era por tempo determinado. Então foram muitos que morreram nessa expectativa. Então Jesus Cristo, quando ele morre pelos nossos pecados, ele faz um sacrifício universal. Universal no tempo e universal no espaço geográfico. Universal no tempo porque ele pega passado, presente e futuro. Universal no espaço porque ele alcança tanto Judá, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. É como se Cristo hoje fosse o nosso altar e que não precisássemos mais nós termos uma referência, um símbolo material, porque o próprio Cristo, ele se encarrega de ser o centro dessa nossa comunhão com Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Isso é um sacrifício, irmãos, que indescritível. Como é que um rei se submete a ser súdito, e como súdito ainda ser súdito dos piores, porque Jesus foi servo, né? Nasceu em cidade pobre. Jesus poderia ter escolhido a melhor aparência para vir à terra, mas a Bíblia diz que nós olhamos para ele e nenhuma beleza vimos para ser, para que pudéssemos desejar. Jesus poderia pelo menos nascer num palácio, ser rico, já que ele era dono do ouro, ele é o dono do ouro e da prata, mas a Bíblia diz que ele escolheu exatamente Nazaré, Nazaré para nascer, e logo filho de um carpinteiro, né? Então Jesus, ele
preferiu as coisas mais humildes deste mundo, e inclusive ele poderia ter vindo com a melhor aparência, com melhor condição financeira, com um bom patrimônio. Não, Jesus Cristo veio e se identificou com as mazelas da nossa sociedade, e nesse momento Jesus ele se identifica com as mazelas da nossa sociedade para mostrar que a salvação era para todos, que não tinha acepção de pessoas. O Pai Celestial foi que planejou tudo isso. Quando o Pai planeja, o Filho vem e executa esse plano de redenção. E o Espírito Santo está ali, paulatinamente, com Jesus, dia a dia, dando-lhe força para prosseguir nesse propósito de conquistar almas para Deus. E enquanto Jesus Cristo ele começa o seu ministério aos 30 anos, e alguns perguntam, Jesus começou até tarde, não foi? Na verdade, não. Na lei de Moisés, o sacerdote só podia iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade, ou seja, a maioridade para o tabernáculo era a partir dos 30 anos para o sacerdote. Para o levita era aos 25 anos, e para entrar no exército era 20 anos. Todo judeu podia entrar nas milícias de Israel aos 20 anos, porque já era maior aos 20 anos. Até 20 anos era mancebo. Depois dos 20 anos já era maior de idade. Aos 25, o levita já podia começar o seu ofício. Mas se ele nascesse de uma família sacerdotal, só podia iniciar seu ofício aos 30 anos. E a Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Então Jesus cumpriu a lei de Moisés, ou toda a lei, para ser inclusive esse sacerdote e também esse sacrifício, porque no momento que ele vai para ser batizado por João Batista diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus assumiu tanto o lado ativo sacerdotal quanto o lado passivo de Cordeiro como sacrifício para o holocausto. E naquele momento que Jesus é batizado nas águas, a Bíblia diz que João vê o Espírito Santo descer em forma corpórea como de uma pomba. E aí então já está Jesus na água, o Espírito Santo desce. De repente ouve-se do céu uma grande voz que diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Naquele momento em que Jesus ele é considerado o sacerdote de Deus na terra, está a Trindade Santa ali homologando este ofício. O Pai falando do céu, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba e Jesus Cristo sendo batizado. Então a Trindade, ela atua ativamente na morte expiatória de Jesus. Desde ali, o momento do sacrifício, o momento do batismo, até o sacrifício, diz a Bíblia que Jesus ele teve a cooperação trina. E quando ele já está perto de participar desse sacrifício no altar, ele diz ao Pai: Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha antes contigo, né? Ele pede a Deus para retomar ao seu trono e voltar até a glória que ele, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, essa glória que ele não usurpou para descer, para morrer pelos nossos pecados. No segundo tópico, no segundo título do segundo tópico, diz: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, foi o Cordeiro quem disse que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Porque ele sabia, inclusive, o papel imprescindível que esse Espírito Santo teria agora nessa nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo descia apenas sobre pessoas seletas, alguns profetas. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Por que esse poder do Espírito Santo? Por que essa necessidade do Espírito Santo? Primeiro, porque o Espírito Santo é quem revela, é quem ilumina os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós. E foi ele que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos no terceiro dia. O Espírito Santo não só revela essa graça para nós nesse presente século, mas ele também ensina as profundidades do vitupério da cruz. O que a cruz simboliza hoje para o cristianismo, o que esse sacrifício, essa renúncia de Jesus simboliza hoje para nós. É esse Espírito que nos ensina e nos coloca na condição de servo, porque se
o Deus criador do universo, na forma de seu filho, abdicou de tudo, renunciou de tudo para suportar a cruz, para morrer em meu lugar. Quem sou eu para querer ser melhor do que ele? Então, ele nos ensina a profundidade desse vitupério, desse sacrifício, dessa renúncia. O Espírito Santo também explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na sua carne, Jesus Cristo sofreu essa consumação. Na sua carne, Jesus Cristo ele sofreu os maus tratos para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos alcançados. E é só por causa desse ato de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados, temos a vitória sobre o pecado. E o Espírito Santo ele penetra todas as coisas. E a luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta, mas é o Espírito Santo que faz com que essa luz penetre nos corações. Perceba, irmãos, que não há conversão de pecados sem a atuação do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o terceiro tópico da nossa lição fala dos cuidados com as imitações. Eurico Bergster, que é o comentarista dessa lição de hoje, ele foi um homem comissionado por Deus, que veio da Finlândia. Ele nasceu em 1913 e morreu em 1999, então já se encontra com Deus, o comentarista dessa lição. Há cerca de 27 anos atrás, ele escreve o comentário dessa lição. Percebam que há 27 anos atrás, ele já estava preocupado com as imitações dos cultos, com ondas, com coisas mundanas que estavam sendo diluídas com o culto sagrado. Não é que nós queremos ser puritanos, ou tradicionais, não, ortodoxos. Mas é porque as coisas para Deus têm que ser no modelo que Deus estabeleceu. Na minha casa, as pessoas que quiserem conviver dentro dela têm que submeter-se às regras da minha casa, e cada família tem a sua regra. Na casa de Deus, quem estabelece as regras é o próprio Deus, e ele estabelece como ele quer ser cultuado. Então, Eurico Bergster já discutia naquele momento os cuidados e as preocupações com as imitações que estavam se infiltrando no culto. A primeira coisa que ele ressalta aqui são as dominações psicológicas por avivalistas ou especialistas, que usam técnicas que fazem as pessoas chorar, sorrir, saltar e fazer série de outras coisas, dominam o auditório com suas técnicas. E até que ponto é ação do Espírito Santo ou é a ação de uma ciência que está por trás, de pessoas que usam a técnica para fazer com que isso aconteça, pessoas que mexem com o emocional do outro. Então, é preciso se preocupar, porque essas imitações podem confundir ou até comprometer o culto ao nosso Deus. A segunda coisa que ele chama a atenção são os shows. O mundo começou com shows. De repente começa a vir uma onda de cantores que até então cantavam a Deus sem nenhum compromisso em se enriquecer. Hoje, agora, para cantar um hino quer cobrar milhões de reais. Para cantar 2 hinos o valor aumenta, exige hotel 5 estrelas, mas para fazer o quê? Para fazer show, porque na verdade eles são apresentadores e não adoradores. E para se adorar a Deus não precisa ter nome, basta ter um coração quebrantado e contrito. E todo movimento feito sem que o Espírito esteja na direção não pode prosperar. Hoje, talvez, se ele estivesse vivo, ele já colocaria aqui outras imitações, tanto na área da pregação como na área dos louvores. Percebam que ele tirou aqui uma representação nas pregações, que é a dominação psicológica, através das mensagens, e através dos louvores também, porque fazem parte do culto a palavra e o louvor. E através do louvor dos cantores gospels, né, que estavam trazendo diluição de coisa do mundo no culto, contaminando, melhor dizendo, que isso não é contágio, isso é contaminação mesmo, contaminando o culto a Deus, e nos chama a responsabilidade. Foi por causa desse culto mestiço ou misto que o povo de Judá e Jerusalém
também foi jogado no exílio babilônico. E será que Deus aceita o culto misturado, o culto diluído com outras coisas? Não, o culto tem que agradar a Deus, o culto tem que ser para Deus. Quem vem para a casa de Deus tem que lhe adorar, mas o culto não foi bom, o culto não foi para ele ou para ela, o culto é para Deus. Essas reflexões fiquem em nossas vidas. E quando é que nós vamos ser despertados para dar a Deus, conferir a Deus o culto da forma como Ele quer e aceita? Nós só vamos ser despertados para isso quando mergulharmos na sua palavra, que vamos ver o modo operandi de um culto, a formatação de um culto ao verdadeiro Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. A conclusão da lição de hoje traz para nós a seguinte reflexão. O verdadeiro despertamento conduz o cristão à renovação do altar de Deus. Esse altar deve ser contínuo e é memorial de sacrifício, oração, conserto, renovação de aliança, adoração, purificação e comunhão. É o autêntico culto a Deus. Nesse culto não cabe adaptações para agradar os interesses humanos. O culto é para Deus. Não se confunde com shows gospels ou movimentos de dominações psicológicas. Mantenhamos o Espírito Santo na direção de nossos cultos. Com a paz do Senhor, vamos fazer uma oração pelos nossos irmãos que, por motivos justos, estão em casa, não podem estar aqui na casa do Senhor. Nós vamos orar agora. Receba essa oração. Pai eterno, todo-poderoso, Senhor, aqui estamos nesta hora, Senhor, orando pelos teus filhos, ó Pai, que por motivos justos estão em casa, Senhor. Deus, Tu sabe o desejo dos seus corações para estar na Tua casa, Senhor. Mas Tu também conheces, Senhor, a situação dos Teus servos que não tem, assim, aquela saúde para estar enfrentando esta pandemia. Mas eu sei, Senhor, que Tu és fiel para dar vitória a Teus filhos e que brevemente estaremos na Tua casa, Senhor, adorando, louvando o Teu nome. É assim que Teus filhos querem, Senhor, estar na Tua casa. A Tua palavra diz que alegremos, como disseram, vamos à casa do Senhor. E Teus filhos estão ansiosos, Senhor, mas Tu és poderoso para acalmar essa tempestade. E certamente eles estarão na Tua casa com algum instante e qualquer momento estaremos lá juntos, reunidos, Senhor. Eu oro pelos Teus filhos nesta hora, pedindo que o Senhor entre com providência, guarde a saúde dos Teus filhos em casa. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos Teus servos. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor que